sei aquilo que o Senhor ministrou no coração do teu servo. Mas eu sei, papai, que tem endereço, pai. Tem morada, Senhor. Senhor amado, que nessa noite, meu pai, o Senhor vinha, Senhor amado, usar o teu filho capacitando, pai, e derramando sobre a vida dele a unção do teu Espírito Santo, pai. Fala com a tua igreja, pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Recebe o servo do Senhor com as palmas nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja? Amém. Oh, glória. Preciso fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória. Aleluia. Estou ensaiando para cantar no céu para Ele. E é no lindo coral que eu quero cantar. Tem mais alguém aqui? Glória. Aleluia. Oh, glória. Primeiramente, feliz Dia dos Pais para aqueles que são pais. Para aqueles que não são, espero que daqui 365 dias eu possa te desejar um feliz Dia dos Pais. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero dizer que eu não sei, mas acho que Deus tem algo muito grande a falar nos nossos corações, porque antes do pastor Rogério dizer que eu ia estar trazendo essa mensagem, o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração e até então eu não sabia que a campanha de quinta-feira ia bater com a minha mensagem. E diaconisa Flávia, a vazinha veio, deu lugar, falei, meu Deus, o Senhor está no negócio. A pastora veio e você já sabe o que aconteceu, né? E eu falei, Senhor, será que é confirmação? Até comentei com o meu pastor, ele falou, vai não, dá lugar. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Aleluia, peço para os irmãos estar em intercessão aí, porque eu estou sentindo que a igreja está meia, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo da alegria já tocou você aí, amém? Aleluia, vamos dar lugar. Hoje é culto da família, culto do pai, o dia é dele, tudo é para ele, amém? Aleluia, vocês já sabem, né? Estamos, então é isso. Livro de Atos, capítulo de número 16, o seu versículo 24, perdão, versículo 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros o escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Aleluia. Amém? Senta glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Me ajuda a pregar nessa noite, igreja. Vamos começar, irmão. Oh, glória. Aleluia. Queridos, uma passagem bem conhecida aí, eu quero ser breve hoje, tá? Aleluia. Estamos diante de uma mensagem muito conhecida. Cantamos sobre terremotos, correntes. Os maiores pregadores aqui do altar e da nave da igreja já pregaram sobre isso, já ouviram falar sobre isso. E o que é mais interessante é que, diante do versículo 16 de Atos, o que mais nos prende é saber que houve corrente e terremotos. Nós podemos ler o livro todo de capítulo 16, mas o que nos chama a atenção é saber que houve terremotos e houve correntes que foram quebradas, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E o interessante, só baixa um pouquinho, por favor. E o interessante disso é que, como é bom saber que houve oração, houve louvor e correntes foram quebradas. Como é bom saber que quando eles cantaram, as cadeias foram quebradas. E trazendo para os dias de hoje, quando nós ouvimos que você orou e Deus agiu, você clamou e Deus te visitou,
Você gritou e o Senhor falou: calma, filho, eu vou te responder. Isso é maravilhoso. É bom saber que você clama e o Senhor te atende. Só que eu tenho algo para dizer. O capítulo 16, ele não é somente o versículo 25 e 26. Ele não é somente correntes quebradas, algemas quebradas. Se você for ler lá do início, o capítulo 16 tem açoites. O capítulo 16 tem eles apanham. O capítulo 16, aleluia, eles são presos. As pessoas se levantam contra eles. Há muitas coisas acontecem antes das correntes serem quebradas. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo de Deus olhou para mim e falou: filho, eu vou dizer algo para você. Antes da providência chegar, primeiro tem processos. Antes das correntes serem quebradas, vai ter açoites, vai ter abordas, vai ter palavras sobre a tua vida, vai ter muitas coisas para querer te paralisar. Só que uma coisa é certa: para você seguir o propósito, primeiro você vai ter que suportar o processo. E o processo não é fácil. Eu tenho que falar isso para você. O processo não é, como dizem aí, um morango. Aleluia. E o Senhor disse assim: para você suportar o propósito, vai ter que passar pelos processos. E isso faz parte. Não há propósito sem processos. Aleluia. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. É no seu pior momento que o Senhor vai manifestar a tua glória sobre a sua vida. É no seu pior momento que a promessa do Senhor vai se cumprir. Acredita nisso. Por isso é que muitas das vezes nós pedimos, nós queremos, nós precisamos alcançar. Só que muitas das vezes nós paramos no meio do caminho por conta do processo. E aí não conseguimos alcançar, porque só pensamos no propósito. E o processo, como eu disse, ele é doloroso. Muitas das vezes vai te fazer chorar, vai te fazer voltar atrás, vai te fazer desistir. Só que nós estamos falando dos dois homens aqui que suportaram o processo, que suportaram as afrontas, que suportaram as surras, as pedradas. E o final da história você conhece, eles venceram, porque eles sabiam em quem eles tinham crido, em quem eles tinham colocado a fé deles. Aleluia. Paulo, ele está numa missão. Paulo, ele está passando por algumas cidades e ele está em uma obra missionária, vamos dizer assim. E o interessante é que Paulo, ele passa por alguns lugares para ministrar a palavra do Senhor. Só que quando ele chega em determinados lugares, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo não deixa com que ele pregue. Olha que interessante isso. Paulo passa por algumas cidades para ministrar a palavra do Senhor. E quando ele vai ministrar, o Espírito Santo diz assim: não, você não vai ministrar, você não vai pregar. Mas como assim? Se o meu chamado é pregar, por que eu não vou ministrar? Porque nós não entendemos, Daniel, o propósito do Senhor. Às vezes o Senhor nos manda fazer alguma coisa e nós queremos fazer outra. Aleluia. O versículo 6 diz que eles, passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo a pregar a palavra. E se tem uma coisa que nós devemos ser, obediente à palavra do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor está falando não, mas ainda que seja bom aos nossos olhos, nós queremos fazer. O Senhor está dizendo não faça, mas isso é bom, Senhor. Mas se a vontade dele é para não fazer, não faça. Às vezes nós até queremos ir, porque o caminho é bom, o lugar é bom, mas o Senhor está dizendo não. Ou às vezes nós não queremos ficar, e o Senhor fala não fica, vai. E o não do Senhor muitas das vezes nos confronta. Mas bom é saber que se nós formos obedientes à voz dele, nós alcançamos vitória, nós alcançamos grandes propósitos para as nossas vidas. Aleluia.
Ele passa pela Frígia, aleluia, passa pela Mísia, Bitínia. E quando ele chega em Bitínia novamente, o Espírito Santo vai dizer: não é para ministrar, não é para falar aqui, esse não é o momento. Só que o versículo 9 vai dizer que Paulo ele tem uma visão. Aleluia, o versículo 9 está escrito: Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e nos ajude. Meu Deus. E quando nós somos obedientes à voz de Deus, ainda que a nossa vontade seja ir para cá, ainda que a nossa vontade seja fazer isso, se Ele falou para ir, vai. Olha onde a visão vai te levar, olha onde a visão está te proporcionando ir. Aleluia. E ele abre mão de tudo, abre mão de todas as coisas para ouvir a voz do Senhor falar com ele. Aleluia. E ele vai sentindo a Macedônia. Ele entende que o chamado do Senhor para a vida dele é algo grande. E ainda que os meus desejos, ainda que as minhas vontades queiram me levar em lugares bons, maior é ouvir a voz dele. E eu nessa noite eu estou disposto a ouvir a voz do Senhor. Eu estou disposto a querer saber onde Ele quer me levar. Aleluia. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. Passaram por Neápolis, Filipos, que é uma parte da Macedônia. E quando eles estão chegando naquele lugar onde o Senhor proporcionou a eles, a Bíblia vai dizer que no caminho da oração ele encontra algumas mulheres orando, algumas mulheres louvando, e uma mulher com o nome de Lídia vai dizer para eles assim: vamos na minha casa. É tão interessante que a visão levou Paulo até aquele lugar, e chegando ali, Paulo vê aquelas mulheres ministrando, orando, adorando. E Paulo está indo para cumprir o propósito, para levar, aleluia, a palavra, para levar o evangelho. E é tão interessante que quando ele chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus abre a mente daquela mulher. Só que aquela mulher já servia ao Senhor, aquela mulher já sabia quem era o Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega, a mente dela é aberta. Isso me faz entender que, aleluia, não adianta eu só estar na igreja, minha mente tem que ser aberta diante da palavra do Senhor. Me faz entender que só estar aqui não serve, eu tenho que estar e a minha mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. E vai dizer que quando Paulo chega, aleluia, leva eles até a casa dela, aleluia, o evangelho entra dentro daquele lar. O evangelho entra dentro da casa. E eu quero ser boca de Deus para alguém aqui. Quando você chegar na tua casa, leva o evangelho lá dentro da tua casa. Quando você entrar pelas portas, eu estou trazendo o evangelho. E se eu estou trazendo o evangelho, eu creio que haverá cura, haverá libertação, haverá restauração, haverá mudanças. Aleluia. Entenda, você é carregador do evangelho. E por onde você for, você tem que fazer a diferença. Porque era isso que Paulo fazia. Por onde Paulo andava, alguma coisa tinha que acontecer. Por onde Paulo andava, aleluia, se houvesse adorações estranhas, tinha que acabar na hora. E o meu líder estava conversando com ele esses dias, Denilson, sobre não é o lugar que nos faz, mas aonde eu e você tiver, o lugar tem que ser transformado. Glória! Eu vou repetir isso aqui para algumas pessoas. Não é o lugar que te domina, mas aonde você estiver, você pode mudar o lugar. E o mais interessante é que quando o evangelho entra naquela casa, a Bíblia vai dizer que toda a família dela foi batizada. Meu Deus, aleluia. Aonde o evangelho entrou, as famílias foram batizadas. Aleluia.
estamos esperando o carro próprio, a casa própria, dinheiro no bolso, mas o que nós mais precisamos é do Evangelho dentro de nós, é onde nós passarmos a anunciar o Evangelho. E mais interessante é que quando você lança pessoas sendo batizadas, aleluia, e eu creio que se o Evangelho entrar dentro da tua casa, grandes coisas acontecerão. Se o Evangelho entrar dentro do teu trabalho, vidas serão mudadas. Se o Evangelho entrar dentro da tua escola, dentro da faculdade, por onde quer que você passar, grandes coisas fará o Senhor. Aleluia. É o poder que o Evangelho tem. E não sou eu, não é você, mas é aquilo que habita em nós que pode fazer a diferença. Aleluia. E no dia seguinte eles estão indo para o caminho da oração. Eu fiz algumas anotações aqui. Eles estão indo no caminho da oração e algumas coisas me chamaram a atenção, porque da onde eu estou até o caminho da oração, eu posso encontrar muitas coisas. Da onde eu estou até o caminho da oração, muitas coisas podem acontecer. Você já percebeu que da tua casa até a casa de oração, muitas das vezes tem impedimento? Muitas das vezes tem palavras contrárias. Muitas das vezes tem coisas querendo te impedir de chegar até aqui. E a Bíblia vai dizer que eles estão indo para o caminho da oração. E uma jovem, por um espírito de adivinhação, eu anotei aqui, o que acontece quando estão no caminho da oração? Pessoas se revelam no caminho da oração. Pessoas se manifestam no caminho da oração. E sabe como é que a gente vai saber como essas pessoas se revelam? Orando. No caminho da oração eu encontro pessoas que talvez nem deveriam estar ali, que nem era para estar ali, mas é orando que você vai ver quem é quem. É orando que as pessoas vão se revelar e você vai saber de fato quem é quem. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer que eles estão indo para o caminho da oração, e uma jovem possuída por um espírito de adivinhação saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores. Aquela mulher, ela trazia dinheiro para aqueles homens. Ela era uma escrava. Só que no caminho da oração, se eu não tiver na fiação, eu não vejo o que tem preparado para me matar. No caminho da oração, se eu não tiver focado no Senhor, aleluia, muitas das vezes eu caio em armadilhas, eu caio em coisas que vai me parar, que vai me paralisar. E a Bíblia vai dizer que ela trazia lucro para os seus senhores. E ela clamava, aleluia, gritando. E aconteceu, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos senhores. Esta, seguindo Paulo, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que mostra o caminho da salvação. E aqui o Senhor me chamou a atenção, e como eu sempre falo, eu gosto dos detalhes, porque aquela mulher, ela tinha um espírito maligno. Só que o que ela estava falando era a verdade, porque ali iam dois homens de Deus, sim ou não? Paulo e Silas, aleluia, anunciavam o Evangelho, sim ou não? Mas quem falava estava sendo usada pelo diabo. Isso me faz entender que o diabo também usa palavras bonitas. O diabo também fala manso. O diabo também prepara manjares, prepara pratos bonitos. Mas se você não estiver no caminho da oração, você cai no laço. Se você não estiver no caminho da oração, você absorve isso, e lá na frente você vai acabar morrendo.
Mas está tão bonito aos meus olhos, mas é o demônio. E se você não tiver no caminho da oração, você cai. Se você não tiver a tua vida no altar, você acaba recebendo esses pratos e lá na frente você sofre. E sabe o que é mais interessante? É que ela fazia aquilo trazendo lucros aos seus senhores. Só que Paulo estava indo para um propósito. É forte. Meu Deus. E ela elogiava Paulo, elogiava Silas. E cá para nós, é bom não é receber elogios? É bom não é receber palavras bonitas? Ergue a nossa autoestima. Como é bom estar nos cartazes, louvando, cantando. Mas nem toda a verdade é Deus quem está dizendo. Tem muitas verdades que é o próprio demônio dizendo. Aleluia. Só que a vontade, o propósito de Paulo era pregar, era ministrar, era libertar. E Paulo vai expulsar o que está nela. Só que se Paulo expulsa o que está nela, os elogios acabam. Meu Deus. Os aplausos acabam. Aquela palavrinha bonita acaba. E aí o Senhor falou assim para mim, evangelista Maurício: quer viver de aplausos ou quer viver de propósitos? Aleluia. Glória. Aplausos é bonito, é legal. Eu estou no cartaz, hoje sou eu que canto, sou eu que prego. Meu Deus. Hoje sou eu que está com a oportunidade. Mas os propósitos? Aí o Senhor falou assim para mim: quer viver de aplausos ou quer viver de propósitos? Porque eu vou dizer algo para você, igreja. Se você for refém de palavras bonitas, se você for refém de aplausos, se você for refém, aleluia, de palavras bonitas, você está perdido. Porque quando os aplausos acabarem, você vai estar sem aplausos, vai estar sem Jesus, vai estar perdido. Só que ela está elogiando ele, ela está dizendo tantas palavras bonitas. Só que é demônio. E o propósito de Paulo naquele momento é expulsar o que está nela. E vou falar para você, vai ter momentos que o Senhor vai te permitir passar por situações difíceis. Vai ter momentos que não vai ter aplausos. Vai ter momentos que não vai ter palavras bonitas. Vai ter momentos que não vai ter cartazes, não vai ter holofortes. Mas vai ter um Deus no céu cuidando de você. Vai ter um Deus no céu cuidando da tua casa. Vai ter um Deus no céu cuidando da tua família, cuidando dos seus projetos. Então isso me faz entender que é melhor eu seguir um propósito do que receber aplausos. Vai ser melhor eu seguir aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, do que estar em holofortes, altares. Interessante é que Paulo estava preocupado com o que estava nela. E Paulo, pelo poder do Senhor que havia nele, ele vai expulsar aquilo que está nela. Só que os seus senhores, a preocupação deles era o lucro que ela trazia. E talvez se nós pararmos para pensar, a menina está endemoniada, eu preciso expulsar o que está nela. Aí de repente do outro lado alguém fala: não, ela está me dando lucro, deixa o que está nela. Meu Deus. Paulo preocupado com alma, os seus senhores preocupados com o que aquela menina podia proporcionar para eles. Paulo preocupado com alma, com vida. Os seus senhores preocupados só com o que ela poderia proporcionar. Está me dando dinheiro, está me dando lucro, está trazendo benefício para mim, deixa o que está nela. Só que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim: está repreendida em nome de Jesus. E o interessante é que Paulo
queria cuidar dela, os homens não. E muitas das vezes nós não queremos fazer algumas coisas pensando no que as pessoas vão pensar da gente. Talvez Paulo fala, mas o que eles vão pensar se eu expulsar o que está nela? O que vão imaginar se eu tirar o que está nela e assim acaba o lucro deles? Se eu tirar o que está nela, aleluia, aquilo que era benefício para eles vão acabar. Então de repente, se fosse eu, fosse você, deixa ali. Só que se aqueles homens não queriam tirar o que está nela, Paulo quis e tirou. Glória! Se a pessoa que está do teu lado não quer fazer, faça você. Glória a Deus. Se eu não quero abraçar, abrace você. Se eu não quero trazer uma palavra de conforto, traz você. Porque muitas das vezes ficamos presos. O que é que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que é que vão falar ao meu respeito se eu fizer isso? Mas se é pelo propósito de Deus, faça. Se é o chamado que o Senhor trouxe você, faça. Aleluia! Não fica preso não no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar. Entenda uma coisa, se é um propósito e é um chamado para a tua vida, cumpra. Aleluia. Cumpra o propósito. E volto a dizer, se eu não quiser orar, ore você. Se eu não quiser fazer, faça você. Mas não deixe de cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E o mais interessante de tudo é que eles não queriam fazer. Eles não quiseram cuidar da menina. Aí quando Paulo, usado pelo Senhor, expulsa, aí eles vão se levantar contra Paulo. Porque é assim nas nossas vidas, querido. Não querem fazer, mas quando nós nos levantamos para fazer, aí vão falar. Não querem fazer, mas quando nós se posicionamos para fazer, vão criticar, vão se levantar, vão questionar, vão perguntar, mas não fizeram. Só que o Senhor te chamou, então faça. E aí quando você faz, os levantes começam a acontecer. Por que fulano? Por que ciclano? Por quê? Porque quando foi você não quis fazer. Glória a Deus! Quando estava na sua oportunidade, você rejeitou, você não quis. E aí quando as pessoas se levantam, aleluia, as outras querem se levantar contra. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, preocupado com o que estava nela, ele coloca a mão, pelo nome de Jesus, ele expulsa. Para que ele fez isso? Aí tem hora que nós pensamos, se eu não tivesse mexido ali, nada teria acontecido, eu estava bem. Se eu não tivesse orado, nada teria acontecido, eu ia estar tranquilinho no meu lugar. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse colocado a mão, se eu não tivesse expulsado. Só que o resultado de tudo isso, a Bíblia vai dizer que aqueles homens se enfurecem, porque agora o seu lucro acaba. Aqueles homens se levantam contra eles. A Bíblia vai dizer que pegam eles diante de uma multidão, arrastam eles, colocam eles em praça pública, na frente de todo mundo. Uma grande multidão cercam eles. E tudo isso por amor ao chamado que Deus tinha pela vida deles. Por isso que lá no início eu falei que antes de terremoto acontecer, antes de correntes serem quebradas, algemas serem quebradas, olha o processo que Paulo e Silas estão passando. Aí eu te pergunto, está disposto a receber presente do céu? Quem está disposto? Glória! E quem está disposto a suportar o processo? Glória a Deus! Porque presente todo mundo quer. Dias de alegria todo mundo quer. E os dias de choro? E os dias de sofrimento? E as madrugadas que nós choramos, que nós oramos, pedindo socorro? E as afrontas? Aquelas apontamentos, falando mal de você, te xingando? Está disposto a suportar tudo isso? Porque o propósito é certo, está preparado. E vão pegar Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que
eles são açoitados, eles tomam uma surra, batem nele, xingam, falam tantas coisas. Só que o interessante é que diante desse propósito, a Bíblia não vai dizer que eles reclamaram, que eles murmuraram, que eles xingaram, que eles quiseram sair do ministério, que eles quiseram sair do departamento, que eles quiseram jogar tudo pro alto. Não fala nada disso. Falam que eles suportam o processo. E aí nós paramos para pensar, por que nós queremos desistir mesmo? Por que eu quero abandonar mesmo? Eles apanharam em praça pública e, para piorar, rasgam as suas vestes. Eles são açoitados. E aí tem hora que eu quero parar por tão pouco. Eu quero desistir por tão pouco. Só que para viver grande propósito, vai ter que suportar grandes processos. E se nós ficar presos só nos processos, nós paramos, nós desistimos. Se nós ficarmos presos só no que falam de nós jogamos tudo para o alto e abandonamos. Mas se nós parar para pensar que no final da tempestade vem a bonança, vem a alegria, vem o Senhor trazendo algo para a tua vida, aleluia, isso te dá força para levantar todos os dias e dizer: Senhor, o Senhor está comigo, então eu vou. E o mais interessante é que se você confiar e acreditar por onde você for, Ele vai contigo. Aleluia, o Senhor disse lá em Josué que estaria com ele todos os dias da sua vida. O Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Eu vou repetir isso aqui até você glorificar. É todos os dias da sua vida. Não é só hoje ou só amanhã. É todos os dias da sua vida. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Então entenda que no seu pior processo, o Senhor, Ele não te abandona. Ele só diz para você: aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, porque o propósito para a sua vida está perto de chegar. Oh, aleluia! Glória! E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eu não sei se você consegue imaginar, mas quando eu leio isso, eu tento entrar dentro da história. Eu tento, estar naquele lugar e olhando eles sendo açoitados, apanhando e dizendo: é por amor ao teu nome, Senhor. Estou sendo açoitado, mas é por amor ao teu nome. E sabe o que é mais difícil de ler? É que diante de uma grande multidão rasgam as suas vestes. Pessoas olhando e vendo a dificuldade deles. Porque tem hora, eu sempre falo isso, as pessoas só querem saber o que nós estamos passando. As pessoas não querem estender a mão para nos ajudar, mas elas querem saber o que está acontecendo. O que é que você está passando? Qual é a sua dificuldade? Eu quero saber disso. Estender a mão é uma outra história. Em praça pública, todo mundo vendo ele sofrendo, apanhando, rasgam as suas vestes e levam ele para o cárcere. Talvez sangrando, machucado. Talvez Silas olha para Paulo, Paulo olha para Silas, e numa conversa talvez fala: aguenta, suporta. Por isso que é interessante andar em dois. Não que ali fosse o caso, mas de repente, se fosse nós dois, de repente eu estaria caindo, parando, desanimando. Você não, fica firme. Fica firme, porque o propósito está perto de chegar. Eu já estou terminando. Rasgado, machucado, sangrando. Talvez cada movimento que eles fazem, as suas feridas abrem.
Tudo por amor ao nome do Senhor. Oh, aleluia. E eu vou falar, eu não aguentaria. Mas olha o que eles passaram por amor ao Senhor. Se coloca de pé, já quero terminar. Foram açoitados, chicoteados, foram envergonhados em praça pública. E tem hora que só para falar um Jesus te ama eu tenho uma vergonha. Tem hora que só para mandar uma mensagem, ei, o Senhor é contigo, eu tenho uma vergonha. Enquanto isso, gente sendo surrado, gente apanhando, aleluia, em outros lugares aí do país, do mundo, pessoas sendo açoitadas por amor ao Senhor. E aí quando é para ter uma oportunidade para falar de Deus, eu não quero. Quando é só para falar ao Senhor, é o teu pastor e nada te faltará, eu não quero. Mas já pensou se tivesse que tomar uma surra para negar o nome do seu Deus? Aí doía. Só que Paulo está ali no cárcere, machucado, mas pensando num propósito. Aí Paulo está de um lado, Silas de outro, e o pior, a Bíblia vai dizer que amarram um tronco em seus pés. Talvez dizendo assim, eu te coloquei aqui, e daqui você não sai. Eu te coloquei nessa situação, dessa situação você não sai. Só que aí tem muita gente que pensa assim, eu já estou nessa situação, eu vou ficar aqui mesmo. Às vezes falam para você, você não presta, aí você, acho que eu não presto mesmo. O seu ministério é um fracasso, eu acho que meu ministério é isso mesmo. Colocaram um tronco nos teus pés e bloquearam a tua mente, aleluia. E quando você vê algumas dificuldades, você fala, eu já estou aqui, acho que eu não vou sair mesmo. Eu já estou passando por esse processo, acho que minha vida vai ser assim mesmo. E aí tem hora que nós acabamos aceitando isso. Só que o Rei dos Reis, o dono do terremoto está chegando aí. E todo terremoto vai vir para destruir tudo aquilo que te prende. As cadeias serão quebradas. Os grilhões estão sendo destruídos. Se você acreditar, o terremoto cairá na tua casa e todo mal cairá por terra. Toda corrente serão quebradas. Aí Paulo olha para os teus pés com o tronco amarrado, sem conseguir se movimentar. Silas olha para tuas mãos amarradas, sem poder se mexer. Eles olham para o teu corpo e cada movimento que eles fazem, aquelas feridas se rasgam, começa a jorrar sangue. Só que esqueceram de uma coisa, meu Deus, eles ainda tinham boca para adorar. Só dois pegaram isso, meu Deus. Prenderam os seus pés, prenderam as tuas mãos, mas ainda tinha boca para louvar, ainda tinha boca para adorar. E todo aquele que tem fôlego louve, adore, glorifique, exalte. Meu Deus. Aí meu pastor, sabe o que vai acontecer? Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, aí Silas começa a observar e diz assim: os pés estão inchados. Aí Paulo lhe diz assim: ei Silas, dessa maneira eu também estou. Minhas costas estão doendo, apanhei demais.
O segredo da tua vitória nessa noite. Vai ver correntes serem quebradas. O segredo é esse. Enquanto você canta, eu visito a tua casa. Enquanto você louva, eu visito a tua família. Eu visito meus filhos. O segredo dessa noite é cantar. Para correntes serem quebradas, tem que cantar. Aleluia. Paulo diz: Silas, você canta e eu oro. Aí Silas fala: você ora e eu canto. Eu canto e você ora. Você ora e eu canto. Eu canto e você ora. Você ora e eu canto. Eu canto e você ora. Você ora e eu canto. E correntes serão quebradas. Glória! Aí de repente está um olhando para o outro. Aí Paulo olha e diz assim: você está escutando o que eu estou escutando? Meu Deus! Você está escutando o que eu estou escutando? Não, Silas, eu não estou. Calma aí, Silas, acho que eu estou ouvindo. Oh, aleluia! Glória! Está escutando, Paulo, o que eu estou escutando? E o barulho começa. E começa a tremer tudo, pastor. Está ouvindo, Paulo? Está ouvindo? Eu estou ouvindo.